Jesus, o Santo de Deus, uma jornada de luz e liberdade. Bem-vindos a mais um domingo repleto das bênçãos do Senhor. Hoje, a liturgia nos conduz a contemplar a grandiosa presença de Deus em nossa jornada, manifestando-se por meio dos profetas que Ele, amorosamente, envia a cada um de nós. Os profetas, homens e mulheres tocados pela divina missão de anunciar a palavra, denunciar o mal e apontar o caminho da salvação, nos convocam a escutar e a obedecer com corações abertos. Da mesma forma como Moisés falou ao povo, somos hoje convocados a sintonizar nossos ouvidos ao Senhor, que faz surgir em nossas vidas profetas capazes de nos guiar nos caminhos da justiça. Que possamos, como nos sugere o Salmo, abrir nossos corações em alegria, reconhecendo o Senhor como nosso Salvador. Em meio às preocupações do mundo, que a sabedoria nos ensinada por São Paulo nos oriente a discernir o que é melhor, mantendo-nos unidos ao Senhor sem nos perdermos em aflições. E ao seguirmos os ensinamentos de Jesus, o Santo de Deus, que possamos testemunhar sua autoridade sobre as adversidades, espalhando sua fama por todos os cantos. Este domingo, que se inicia com o chamado à escuta, nos inspire a vivermos com alegria e confiança no amor do nosso Salvador. Que o Espírito Santo nos guie, iluminando nossos passos e fortalecendo-nos para acolhermos a palavra divina proclamada pelos profetas de hoje. Que, assim como Jesus foi o profeta por excelência, possamos, como seus discípulos, ser profetas para nossos irmãos, irradiando a luz do Evangelho em nossas vidas. Que este domingo nos encha de inspiração e renovação espiritual. Ouça com o coração aberto, siga os ensinamentos de Jesus, o Santo de Deus. Primeira leitura. Abra seu coração para ouvir os profetas que Deus envia. Na escuta encontramos o caminho da verdade e da bênção divina. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu, a ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus, no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Moisés proclama a vinda de um profeta, escolhido por Deus para guiá-los. Assim como o povo de Israel, devemos escutar os verdadeiros mensageiros divinos, como Jesus, que nos revela o caminho da vida. Esteja atento à sua voz, evitando ser desviado por falsas promessas. A confiança no profeta verdadeiro nos conduz à terra da verdade e justiça. Salmo responsorial. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O Salmo 94 é um convite à adoração e à obediência a Deus, que é o nosso Criador e o nosso pastor. Somos convidados a louvar a Deus com alegria e a reconhecer a sua grandeza e o seu amor, a nos prostrar diante de Deus e a nos submeter à sua vontade. Mas não devemos fechar o nosso coração à voz de Deus, como fizeram no deserto, que provocaram a ira de Deus e foram castigados por sua rebeldia. O Salmo nos faz lembrar que Deus nos fala por meio dos profetas, que nos ensinam o seu caminho e nos corrigem quando erramos.
Devemos ouvir a sua voz e não endurecer o nosso coração, para que possamos entrar no seu repouso e na sua paz. Segunda leitura. Na busca pelo melhor, permaneça solícito às coisas do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar à sua mulher, e assim, está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na leitura de Coríntios, São Paulo aconselha sobre o estado de vida cristã. Se solteiro, dedique-se totalmente ao Senhor. Se casado, atenda ao cônjuge sem apego ao mundo. O foco é a liberdade em Cristo, buscando o que é melhor para a santificação pessoal e edificação da comunidade. Que cada escolha seja guiada pelo serviço a Deus, proporcionando verdadeira alegria e plenitude na jornada cristã. Evangelho. Assim como Jesus ensinou com autoridade e libertou dos espíritos maus, podemos vencer as trevas em nossa vida. O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma luz grandiosa, a luz despontou para aqueles que jaziam nas sombras da morte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos transporta para a cidade de Cafarnaum, onde Jesus, o Santo de Deus, entra na sinagoga em um sábado. O relato nos revela não apenas um simples ensinamento, mas uma manifestação extraordinária de autoridade e poder divinos. Imaginem a cena: a atmosfera vibrava com as palavras de Jesus, tocando corações e transformando vidas. As pessoas não podiam deixar de ficar admiradas, pois ele não ensinava como os mestres da lei, baseando-se em tradições humanas. Não, ele ensinava com uma autoridade que transcendia o comum, emanando sabedoria divina que ressoava nos corações sedentos por luz. No meio da sinagoga, surge um homem possuído por um espírito mau. O que ele grita revela um reconhecimento profundo: "Tu és o Santo de Deus." Imagine o efeito dessas palavras nos ouvidos daqueles que ali estavam. Jesus, o Filho amado do Pai, confronta o mal, ordenando a saída do espírito maligno. A libertação é instantânea, e o homem é transformado diante dos olhos assombrados da multidão. Este Evangelho nos convida a refletir sobre a autoridade de Jesus em nossas vidas. Assim como naquela sinagoga, ele busca entrar em nossos corações. A sua palavra tem poder para nos libertar das amarras do mal que muitas vezes nos aprisionam. Jesus não apenas ensinou com autoridade, mas também agiu com poder. Ele é o Santo de Deus que veio para dissipar as trevas em nossas vidas. E a boa notícia é que essa luz grandiosa ainda brilha para nós hoje. Diante disso, podemos nos questionar: como acolhemos a autoridade de Jesus em nossas vidas?
Estamos dispostos a permitir que Ele entre em nossos corações, nos ensine com sua sabedoria e nos liberte das amarras que nos impedem de viver plenamente. Meus amigos, somos chamados a seguir o exemplo daqueles que, na Galileia, foram ao encontro de Jesus em busca de sua palavra e cura. Que possamos nos aproximar dele com corações abertos, sedentos por sua luz e libertação. Que a fama de Jesus se espalhe em nossas vidas, não apenas por palavras, mas através do testemunho de um povo transformado pela autoridade do Santo de Deus. Que possamos, assim como o homem libertado, proclamar ao mundo a maravilha do poder de Cristo. Que a luz grandiosa de Jesus brilhe em nossas vidas, dissipando as trevas, trazendo esperança, cura e libertação. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos faz um apelo à escuta e à obediência à voz de Deus, que nos fala por meio dos profetas que Ele nos envia. O maior de todos os profetas é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos revela o amor do Pai e nos liberta do poder do maligno. Ele é o nosso Mestre e o nosso Salvador, que nos ensina com autoridade e nos cura com compaixão. Ele é o nosso pastor e o nosso guia, que nos conduz ao seu reino de justiça, de paz e de alegria. Nós somos o seu povo e o seu rebanho, que devemos ouvir a sua voz e seguir os seus passos. Que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer a presença de Deus na nossa história, que nos fala por meio dos profetas de hoje, que nos anunciam a sua palavra, que nos denunciam o pecado e o mal, e que nos apontam o caminho da conversão e da salvação. Que o Espírito Santo nos ajude também a ser profetas para os nossos irmãos, transmitindo-lhes a palavra de Deus, testemunhando-lhes o amor de Deus, e libertando-os do mal que os oprime. Que Deus nos abençoe e nos guarde em seu amor. Amém. Jesus é o profeta de Deus, escutemos a sua voz.